Olá, tudo bem? Vamos voltar aqui à leitura do Morin, o Método, agora com o livro 2, A Vida da Vida. No primeiro volume, vocês lembram, ele tratou da ciência, particularmente a ciência das coisas, e chamou a atenção para o fato de que a ciência é subjetiva, porque ela é desenvolvida por nós, os sujeitos. Discutiu bastante sobre isso, uma visão bastante interessante sobre os limites da nossa capacidade de compreensão a partir do momento em que a gente está limitado pelo nosso aparato sensorial e pela nossa capacidade de formar sentido daquilo que estamos observando. Então, de certa forma, a ciência que a gente constrói, ela está influenciada por essas características, nossas limitações e as nossas ideias, no momento que a gente vive, cultura, etc. Tal. Nesse segundo volume, ele começa, nós vamos falar hoje sobre a primeira parte, sobre o oikos, sobre o ecossistema. Ele começa a contextualizar a gente como ser vivo dentro deste planeta, dentro desse universo. E é uma leitura, como toda leitura de Morin, extensa, um pouco cansativa. Morin adora criar palavras, fazer contrapontos, esticar um pouco o assunto, mas eu diria que para quem se interessa por ecologia, principalmente, para quem está preocupado com o planeta, para quem está preocupado em entender a nossa existência dentro desse planeta, o impacto que a gente tem no planeta, é uma leitura que vale a pena. Vale a pena. Ele tem umas ideias muito boas aqui, deixa muito claro algumas coisas. Ele começa aqui, eu vou citar algumas frases para vocês. A vida se torna surpreendente e inacreditável, enquanto a morte não passa do retorno de nossos átomos e moléculas à sua existência física normal, né? Ou seja, a ideia de que a vida ela acontece quando esses átomos, moléculas, essas partículas se agrupam de uma maneira tal que ela existe. Depois de um certo tempo, essas átomos, moléculas, partículas voltam para essa situação anterior à vida, né? Tá, mas isso aí não é muito divertido, né? O bacana é quando ele começa a falar sobre ecologia. A definição que ele dá para ecologia, quer dizer, ele dá várias definições, ele vai e volta e tal, mas talvez a definição mais clara que ele dá para ecologia é a seguinte: ecologia é a ciência das interações combinatórias organizadoras entre os componentes físicos e vivos do ecossistema. É interessante porque Morin o tempo todo trabalha com essa questão de caos e de ordem, mostrando que essas coisas parecem antagônicas, mas não são. Sempre existe ordem dentro do caos e caos dentro de ordem. E talvez o melhor exemplo disso seja realmente nossos ecossistemas, porque quando você olha de longe, parece que tem uma certa ordem. Quando você olha a história da humanidade de longe, parece que ela tem uma certa ordem, mas quando você olha de perto, quando você olha no dia a dia, quando você olha, observa no microscópio, é um caos de coisas, é uma miríade de coisas acontecendo, né? A gente olha, sei lá, um rio fluindo, fala, nossa, que lindo, o rio está fluindo. Aí, quando você olhar, tem milhões de moléculas de água se chocando, átomos, e assim vamos. E dentro do rio tem bactérias, tem micro-organismos, tem plantas, tem tudo aquilo ali. Se você olha um flagrante de um instante, tem milhões de coisas acontecendo ali. Mas quando você se distancia, tem um rio fluindo. Nossa vida em sociedade é a mesma coisa. Quando você olha à distância, tem lá umas pessoas que acordam de manhã, vão trabalhar, param na hora do almoço. Tem um fluxo, mas quando você olha cada indivíduo, aquele indivíduo tem uma história complexa, está vivendo um monte de questões pessoais, e naquele indivíduo que você está observando, você tem também um ecossistema acontecendo de bactérias no intestino, ele chega nesse tipo de detalhe, tá? E na pele, e realmente ele traz essa ideia de ordem e de caos o tempo todo, e particularmente naquilo que se refere aos ecossistemas. Ele tem uma ideia muito interessante de ecossistema, que eu diria que talvez seja o maior ensinamento dessa primeira parte, que na natureza os ecossistemas se autorregulam. O que significa isso? Significa que as coisas vão se organizar de uma maneira ou de outra. Quando há um excesso dentro de um ecossistema, o ecossistema busca compensar esse excesso. Dali a algum tempo, esse excesso fica compensado. Quando há alguma distorção, quando há alguma coisa esquisita, alguma coisa que atrapalha aquela harmonia
aparente do ecossistema, aquela ordem aparente do ecossistema, automaticamente o ecossistema vai se ajustando e criando uma nova ordem a partir do desequilíbrio que foi criado, né? Vamos dar um exemplo disso. Se você tem uma certa espécie dentro de um ecossistema que se multiplica demais por alguma razão, ela começa, se ela for predadora de uma outra espécie, ela acaba eliminando outra espécie. Ao eliminar a outra espécie da qual ela depende para viver, mas como ela ficou, né, uma população muito grande, ela acabou dizimando a espécie da qual ela se alimenta, rapidamente o que vai acontecer é que essa espécie que cresceu e dizimou a outra não vai ter mais o que comer. Não tendo mais o que comer, ela começa a morrer. E morrendo, diminui a quantidade de pessoas da espécie e você volta a ter um novo equilíbrio, né? Então, esta ideia dele, a partir desse exemplo simples, é que na natureza isso sempre acontece. Nos ecossistemas isso sempre acontece. Você pode ter um desequilíbrio original e, na sequência, o ecossistema se autorregula, se auto-organiza de maneira a compensar aquele desequilíbrio momentâneo e encontrar um novo equilíbrio. Uma evolução, podemos dizer assim. Não é que ele fique estático e busque o mesmo equilíbrio anterior. Isso é particularmente preocupante, porque, como a gente sabe, os seres humanos se multiplicaram aos borbotões. Tem 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta hoje e produzindo toneladas de lixo e produzindo poluição, e ocupando o planeta, destruindo florestas e dizimando populações de animais. Nós somos um desequilíbrio, a gente causa um desequilíbrio, a gente está impactando dramaticamente o planeta. O que vai acontecer é que o ecossistema vai se reorganizar em algum momento. E pode ser que a gente não goste disso, porque não é algo que está no nosso controle. A maneira pela qual o ecossistema vai encontrar de buscar uma nova ordem pode não ser interessante para a gente. Então, ele passa aqui várias páginas chamando atenção para isso, conversando sobre isso, dando provas de como é que isso acontece, explicando isso conceitualmente. Então, você, que é um defensor da causa de proteção do planeta, da ecologia e tal, você vai encontrar nesse segundo volume aqui muitos argumentos interessantes, lógicos, organizados para explicar por que é importante compensar os desequilíbrios que a gente está causando, né? Essa é a ideia que está aqui. Não é que ele defende isso, não. Ele está só explicando no livro. Olha, é assim que vai acontecer. Qualquer coisa que cause um desequilíbrio no ecossistema, o ecossistema vai se autorregular. Mais interessante ainda é quando ele leva isso para a sociedade, para a nossa vida social. Ele estabelece um paralelo entre o ecossistema biológico que a gente vê por aí com o nosso ecossistema sociológico. No ecossistema biológico, você tem predadores, você tem parasitas, você tem cooperação, você tem competição, tudo entre os animais, né? Tem animais que dependem uns dos outros, animais que são predadores dos outros, animais que são comensais, animais que são parasitários. Na sociedade, a gente funciona igual. Dentro da visão do Morin, né, na nossa organização social, a gente tem ações colaborativas, a gente tem ações competitivas, a gente tem ações parasitárias, a gente tem... E isso funciona assim. A gente se organizou em cidades e, ao se organizar em cidades, a gente buscou ter uma certa ordem com o governo, com uma liderança, com algum mecanismo de governança da cidade, e que também determina esta ordem, procura regular a ordem. O que ele coloca é o seguinte, é que, independentemente de como a gente se organiza de maneira social, assim como acontece nos ecossistemas biológicos, o nosso ecossistema social, quando você impõe, por exemplo, uma ordem, você afeta o equilíbrio do ecossistema. O ecossistema, ao longo do tempo, tenderá a se autorregular, reagindo a esta ordem que foi imposta, a esse desequilíbrio que foi causado por uma nova ordem. Ou seja, na visão dele, a organização social ela funciona como um ecossistema que se autorregula, se auto-organiza e vai evoluindo ao longo do tempo, independentemente da vontade individual de cada ser daquele ecossistema ou cada pessoa daquela sociedade. Isso é interessante, na verdade, porque assim como na natureza, né, você tem, olhando para os seres vivos, para os animais, para as bactérias, para os vírus, né, você tem uma atitude egoísta de cada ser, né, tentando sobreviver, tentando conseguir o que é melhor para ele, mas até
para que isso aconteça interagindo com outros seres vivos e com outras coisas da natureza, de maneira a conseguir aquilo que ele quer, na sociedade acontece a mesma coisa. Cada um de nós tem uma atitude egoísta de sobrevivência, a gente quer sobreviver, a gente quer cuidar da gente, né? Temos uma pessoa saudável, deve ter isso em mente o tempo todo, mas a gente entende que para conseguir sobreviver, a gente tem que colaborar, a gente tem que competir, a gente tem que depender, né? Exatamente igual que acontece no ecossistema mais complexo natural. E se torna um ecossistema complexo mesmo. Tem uma frase que ele fala aqui que eu achei interessante, que se refere a isso. Olha, de modo geral, pode-se pensar que, assim como os parasitismos mútuos tornam-se simbioses, as servidões mútuas tornam-se associações, as alienações mútuas tornam-se interdependência, as explorações mútuas trocas. No fundo, ele está descrevendo aquilo que acontece no nosso dia a dia. A gente acaba sendo dependente, parasitário, a gente tem que servir a sociedade, tem que ser escravo de um emprego. Tudo isso é natural. Tudo isso acontece de maneira equivalente ao que acontece nos ecossistemas mais complexos. O nosso ecossistema é complexo, talvez a gente não perceba isso. Ele também menciona, por exemplo, que a comunidade, né, quando a gente se organiza em comunidade, a comunidade desenvolve o egoísmo de grupo em referência aos demais. É o nosso grupo contra os outros grupos. Assim, por toda parte, a solidariedade, né, entre as pessoas de um grupo contribui para a hostilidade e para o antagonismo em relação ao outro grupo. Outra ideia interessante que ele coloca é que a desorganização causada por qualquer coisa, ela ajuda na organização do ecossistema. É assim que o ecossistema evolui. Ele se desorganiza, depois ele se reorganiza. Ele se reorganiza melhor, ele se atualiza. Ele traz uma ideia também curiosa. Né? A gente está acostumado com a teoria darwiniana de que, né, as espécies vão se adequando às mudanças do meio ambiente, né? Aquele que mais se adequa que sobrevive. Isso é um processo de seleção natural. Né? Se acabar a grama, o bicho que come grama morre, o bicho do pescoço comprido sobrevive, e assim sucessivamente. E o que ele coloca, que também é interessante, é o seguinte: se, segundo Darwin, os seres que estão por aqui são aqueles que passaram por um processo de seleção natural. Por outro lado, 99% das espécies que já existiram no planeta não existem mais. Ou seja, eles foram selecionados por um período e depois de um certo tempo foram, entre aspas, descartados. Outros foram selecionados no seu lugar. Isso nos leva a crer que nós, seres humanos, não há nenhuma razão para que isso não aconteça com a gente. Então é meio trágico, né? Ou seja, a gente foi selecionado para sobreviver, por enquanto, mas pode ser que daqui a algum tempo, como já aconteceu com 99% das espécies que já viveram na Terra, a gente deixe de existir também. O Mohan dá também uma definição do que é essa adaptação que acaba resultando no processo de seleção natural. Vou ler para vocês aqui. A adaptação surge-nos, então, como efeito da aptidão de um ser vivo não somente a subsistir em determinadas condições geofísicas, mas também a constituir relações complementares ou antagônicas com outros seres vivos, a resistir às concorrências e competições e a enfrentar os acontecimentos aleatórios próprios ao ecossistema, no qual se integra, dado que o ecossistema varia e transforma-se e que a própria noção de adaptação varia e transforma-se. A ideia aí é que a adaptação ela deixa de ser moldar-se, né, às regularidades, constâncias e determinismos de um meio, mas passa a ser se adaptar aos riscos de mudança. Uma coisa que nós, seres humanos, fazemos muito bem. A gente prevê e mitiga riscos de mudança, a gente antecipa, a gente é capaz de fazer isso. Né? Hoje, quando a gente desenvolve uma consciência ecológica, uma preocupação com o meio ambiente, a gente está, na verdade, antecipando uma coisa que já está acontecendo, mas essa degradação vai aumentar ao longo do tempo, e a gente está tomando algum tipo de medida, pelo menos discutindo esse assunto. Faz parte da nossa capacidade adaptativa, evolutiva. Ele chega também a discutir algumas ideias bastante específicas, por exemplo, a ideia do desenvolvimento da nossa personalidade dentro
desse ecossistema que é a sociedade. Ele diz o seguinte: no homem, o desenvolvimento da personalidade é conflitante, aleatório, incerto e requer traumas, provas, riscos e sofrimentos. O risco e a luta desenvolvem astúcia e inteligência estratégica, mas o verdadeiro desabrochar da inteligência do ser humano apela para a conjunção de incertezas do risco e da certeza do amor. Precisamos que o meio nos traga agressão e afeição. Isso é uma digressão do Mohan a respeito de como é que a gente, enquanto espécie, mas também enquanto indivíduo, depende da nossa capacidade de agredir, de se defender, de lutar por alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente necessita de afeição para sobreviver, para desenvolver a nossa personalidade adequadamente. Não é a praia do Mohan discutir esse tipo de coisa, mas ele incluiu nesse livro. E aí vem o fecho dessa digressão sobre a ecologia e o nosso papel dentro dos ecossistemas. A ideia de que a gente, nesse último século, nos últimos 2 séculos, a gente decidiu que a gente queria controlar a natureza, a gente tentou subjugar a natureza, né, criando, basicamente através da tecnologia. Né? A gente criou uma espécie de tecnosfera que é capaz de controlar a biosfera. Mas, por outro lado, a gente se tornou escravo da própria biosfera e da tecnosfera que a gente desenvolveu. A gente não consegue mais viver sem a tecnologia que a gente criou para independer da natureza. Né? Então, a gente deixou de depender de uma coisa, quer dizer, nem deixou, continua dependendo, e agora depende de uma segunda coisa para conseguir sustentar os desequilíbrios que a gente provocou. Ele diz o seguinte: o homem tornou-se o subjugador global da biosfera, mas por isso mesmo sujeitou-se a ela. Tornou-se o hiperparasita do mundo vivo, mas por ser parasita, ameaça sua sobrevivência, ameaçando desintegrar a eco-organização em que vive. Não só o desenvolvimento de nossa independência antropossocial nos torna cada vez mais profundamente ecodependentes, mas ainda tornamos-nos cada vez mais dependentes do nosso instrumento de independência, da organização ecológica que se constitui nas e pelas máquinas artificiais e que retroreage agora sobre os maquinantes e os maquinistas. Descobrimos que a autossugestão estava inscrita na lógica que julgávamos unicamente emancipatória da sujeição da natureza. Mas os excessos, as imposições, os malefícios, as carências e as lesões que a propagação tecnológica provoca simultaneamente na natureza, na sociedade, na vida super tecnocratizada e super burocratizada nos indivíduos, desencadeiam as primeiras reações de salvaguarda e fazem emergir a consciência ecológica. Esse parágrafo é o parágrafo, vamos dizer, sintetiza o pensamento mais importante dessa unidade, dessa primeira parte do livro, que é essa nossa relação que a gente vem construindo com a natureza, com o ecossistema, as consequências disso para nós mesmos, além das consequências para o ecossistema. E como aquilo que a gente fez tem com objetivos iniciais interessantes, né, de, puxa, vamos melhorar a nossa qualidade de vida contra a natureza, acaba se voltando contra nós mesmos e piorando a nossa qualidade de vida e piorando, colocando em risco, inclusive, a nossa relação de longo prazo com os ecossistemas. A razão pela qual isso ocorre está justamente, segundo Mohan, nessa capacidade autorregulatória dos ecossistemas. Tudo que a gente faz rapidamente foge do nosso controle, porque a ação que a gente fez ela acaba provocando outras reações e outras ações que estão fora do nosso controle em todo o ecossistema. A gente atua pontualmente e isso tem consequências depois. Ele dá até um exemplo simples. Eu vou lá, tem uma plantação e eu coloco um pesticida. Né? Rapidamente, o que acontece é que as pragas que são sensíveis àquele pesticida morrem, outras pragas surgem que não são sensíveis àquele pesticida. Ao mesmo tempo, a gente, ao colocar pesticida, mata um monte de outros insetos, pode vir afetar o próprio ser humano. A gente não consegue ter controle da complexidade das ações que vem depois da ação que a gente fez. Então, no primeiro momento, você faz a ação, né? Joguei pesticida na plantação, morrem os bichos. Ótimo. Naquele instante, o problema está resolvido. A consequência disso, ao longo do tempo, os desdobramentos, o famoso efeito borboleta, a gente não tem muito como saber. Vamos descobrir lá na frente.
Ele até, ele até cita Mefistófeles de Goethe, dizendo que o inferno está cheio de boas intenções, né? E diz também o seguinte, também que o paraíso está cheio de más intenções, porque a gente não controla o resultado nem das boas intenções, nem das más intenções ao longo do tempo. Ele cita uma autora chamada Lise Laferrière, que diz o seguinte: o nível de eficácia ótima de uma ação se situa no início do seu desenvolvimento. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você pensa em alguma coisa, uma ação para corrigir um problema, resolver um problema, ela é muito eficaz no começo. Como a gente não tem controle do que vem depois, ao longo do tempo, como o ecossistema social, né, ou o ecossistema biológico tende a se autorregular, o efeito desta ação ele pode trazer consequências que são até contrárias à ação que a gente fez. E eu achei isso particularmente interessante porque a gente está vivendo num momento, por exemplo, em que a gente cria muitas leis para tentar corrigir os erros do passado, né? Para tentar proteger minorias, para tentar melhorar a qualidade de vida de determinados grupos. No momento em que você cria aquilo, o efeito é positivo. Mas a tendência é que o ecossistema social reaja àquela interferência e a gente não sabe onde é que isso vai dar no final. A gente não sabe qual é a consequência dessas ações e quanto mais poderosas elas são, né, para corrigir o que a gente entende que seja um desequilíbrio, mais poderosas elas serão para alterar o equilíbrio que existe e, portanto, provocar um desequilíbrio em relação ao equilíbrio que existe e, portanto, provocar uma nova autorregulação da sociedade reagindo àquela ação que foi feita e a gente não tem a menor ideia das consequências disso lá na frente. Eu podia dar alguns exemplos disso aqui, mas não vou dar não, porque toda vez que eu dou exemplos disso, é, sempre aparece alguém para dizer que eu estou sendo contra uma ideia, que eu estou sendo... Não, cara, acho que se vocês pararem e pensarem, tem vários exemplos disso na sociedade, de leis que foram criadas e que acabaram resultando em problemas maiores depois. Tanto que o Mohan diz o seguinte, o perigo interno que corrói o pensamento ecológico, e o social também, é o ecorreducionismo. O pensamento que reduz todos os problemas a um único problema ecológico torna-se incapaz de aprender as outras dimensões da existência da sociedade. É assim, quando a gente tenta resolver um problema e tomar uma ação, seja ecológica, seja social, para corrigir um problema em particular, sem conseguir olhar para o todo, sem pensar um pouco mais para frente nas consequências daquilo, a gente está simplesmente causando um novo problema. É isso que ele coloca. Um outro pensamento interessante do livro é quando ele fala de ecologia ciência e ecologia consciência, né? A ideia de que a ecologia consciência estimula a ecologia ciência com as suas inquietudes e exigências. A nossa consciência ecológica hoje cobra da ciência, cobra da tecnologia soluções para consertar os estragos que a gente anda fazendo. A consciência ecológica não é apenas a tomada de consciência da degradação da natureza, é a tomada de consciência, na esteira da ciência ecológica, do próprio caráter da nossa relação com a natureza viva. Aparece na ideia de que a sociedade é vitalmente dependente da eco-organização natural e que está profundamente comprometida, trabalhada e degradada nos e pelos processos sociais. Ao mesmo tempo, e pela primeira vez na história ocidental, a lógica própria de uma ciência cessa de produzir uma praxis tecnomanipuladora e, ao contrário, a nova ecologia reclama uma praxis que se opõe à avalanche tecnomanipuladora. Exige um novo tipo de tecnologia, tende por si mesma a proteger a vida e a qualidade de vida, tende mesmo a suscitar em cada um, através da consciência ecológica, um exame de si e uma ação sobre si. A gente está não só buscando uma tecnologia que seja mais suave, né, que cause menos transtorno, mas, ao mesmo tempo, a gente está refletindo a respeito das nossas atitudes, dos nossos desejos e do impacto dessas atitudes e desejos sobre os ecossistemas ecológicos e, mais recentemente, espero eu, sociais. Ele fala um pouco também sobre ideologia, sobre a ideia também de que a cultura, a nossa cultura, é o ecossistema das nossas ideias. E, basicamente, é isso que o Mohan fala na primeira parte desse segundo livro.
A gente vai caminhar aqui para a segunda parte depois, que fala sobre autonomia. Depois nós vamos para a terceira parte, que é a organização das atividades vivas. A quarta parte, que é o prefixo ao paradigma. E a última, que é para compreender o vivo, o bios. Me acompanha, vem comigo para as próximas leituras, para as próximas sínteses do Morin em O Método. Tchau. Não deixa de comentar o que você achou, quais são as suas ideias, que essas interações são bem positivas, tá? Tchau, tchau.